Este é o Gerald Broflovski. Olha ele aí, com seu chapeuzinho de judeu. Que, aliás, eu nem lembro o nome desse negócio. O Gerald é mais conhecido por ser o pai do Kyle, mas tem muito mais por trás desse personagem. Gerald é um advogado e membro da Câmara Municipal como procurador da cidade de South Park. Ele cuidou de questões jurídicas no show, como colocar o nome do chefe no álbum The Stinky Bitches, lá no episódio Chef 8, e ele também ajudou o Eric Cartman a processar o Stan depois que o Stan chamou ele de otário. É interessante notar como South Park usou o Gerald para fazer vários pontos muito importantes ao longo da história do show. Uma vez, ele foi viciado em jogos de azar, causando geral perder suas casas. Em outra vez, ele virou um golfinho. Pois é, eu também não sei de onde isso saiu. Mas um dia, na verdade, uma temporada, o Gerald foi o Caças 42. E é assim que essa treta aqui começa. Já no começo da temporada 20, o Skank Hunt 42 tem como alvo as meninas da escola elementar de South Park nos fóruns da escola. O Kyle, as meninas e o resto dos rapazes acreditam que quem está trolando todo mundo é o Eric Cartman, que está por trás de tudo isso, devido ao seu comportamento preconceituoso e sociopata anteriormente na série. A gente tem 19 temporadas dessa personalidade do Cartman que dizia que era ele que estava fazendo tudo aquilo. No entanto, os meninos percebem que o Cartman não é o Troll depois de destruir todos os seus dispositivos eletrônicos e o Troll continuar atacando as pessoas de qualquer maneira. Então, lá no final do episódio Member Berries, é revelado que o Gerald Broflovski, o pai do Kyle, é o Skank Hunt 42 e não Eric Cartman, o que significa que o Cartman estava dizendo a verdade e ele era inocente. Isso nos leva ao primeiro ponto desse vídeo. O que o anonimato pode fazer com as pessoas. Lá em 1969, um professor da Universidade de Stanford, chamado Philip Zimbardo, ele vestiu alguns alunos com jalecos, alguns desses jalecos simples, mas com capuzes para esconder as suas identidades, e outros com crachás e sem capuz. Ele então disse aos alunos para darem um choque em uma das pessoas próximas. Os participantes encapuzados tinham 2 vezes mais probabilidade de obedecer a essa ordem. Estudos comportamentais sobre o papel que o anonimato desempenha nas interações online produziram resultados mistos. No geral, os pesquisadores descobriram que o anonimato pode revelar traços de personalidade que as interações face a face podem esconder, mas também permite que regras e valores de grupo fortes orientem o comportamento individual. E cara, a cobertura do grupo é um aspecto muito importante de tudo isso daqui. E eu vou chegar no Gerald, você vai entender tudo isso. Em 1981, o psicólogo social Leon Mann demonstrou como estar em uma multidão pode levar as pessoas a se comportarem não apenas de forma ofensiva, mas também violenta. Esse cara estudou os jornais de 1964 até 1979 para examinar relatos de aparentes tentativas de suicídio. Tipo casos em que alguém ameaçou de pular de uma ponte, enfim, de uma torre, isso daí. Ele reduziu os relatórios a 21 casos que incluíram multidões no local e descobriu que em 10 casos as pessoas encorajaram essa pessoa que estava lá em cima a pular, meu amigo. E em 3 casos realmente zombaram quando os socorristas impediram que essa pessoa tirasse a sua própria vida. Alguns fatores como a distância física da multidão do potencial saltador, da pessoa que está tentando tirar sua própria vida, permitindo que zombarias fossem ouvidas, mas deixassem os rostos impossíveis de identificar, e a cobertura da escuridão, fizeram com que esses espectadores se sentissem anônimos, de maneira que não surgiriam em diferentes tipos de ambientes da multidão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a anatomia de um troll, é a anatomia do Gerald, do Skank Hunt 42. O anonimato. O Gerald até chega a admitir a sua personalidade para o seu filho mais novo, o Ike, pois sabe que ninguém acreditaria ou entenderia ele. Ele afirma que é coisa de homem e que é uma pegadinha inofensiva fazer Photoshop com pintos em fotos de mulheres como retribuição por elas não concordarem com seus pontos de vista. Só que no final do episódio, o Skank Hunt 42 chega ao noticiário internacional depois de vasculhar um site dinamarquês para mulheres com câncer de mama. Em um artigo Perspectivas sobre Ciência Psicológica de 2011, Jacob Hirsch, Adam Galinsky e esse maluco aqui, o Shen Bozong, eu acho que esse é o nome dele, eles escreveram que as pessoas em ambientes anônimos tendem a agir de acordo com a sua disposição natural. Todos podem sentir uma sensação de anonimato no meio de uma multidão, dizem eles, como a gente mencionou um pouquinho atrás. Mas a investigação sugere que os indivíduos agressivos são os que têm maior probabilidade de aumentar a sua violência. Então, lá no episódio The Damned, o Gerald ficou bem feliz por ter conseguido trollar a Freya Olegard, mas ele ficou bem consternado depois que ela foi de arrasta pra cima.
Cara, isso aqui é muito louco. Ao fazer as compras, ele recebe um bilhete dizendo: "Eu sei quem você é." Chocado, ele destrói seu telefone, seu computador e tudo mais para se livrar das evidências, mas percebeu que o computador do Ike contém algumas informações dele próprio. Ao fazer login em sua conta, uma mensagem diz: "Encontre-me sob a ponte Fremont, às 9 da manhã." E então, lá no episódio Winners Out, ou enfim, Pintinhos para Fora, ele conhece outro troll chamado Dildo Swaggins. E cara, o Jared ele tenta ficar longe da tecnologia, mas a Sheila compra um iPad para ele e ele tem que inventar uma desculpa completamente mirabolante. E a treta só aumenta. Ele descobre o trolltrace.com, que é um site que pretende rastrear o histórico de todo mundo na internet e descobrir o que você fez de tão indigno. E obviamente o Jared tem um cagaço total e ele se junta a um grupo de trolls. Então lá no episódio Douche and a Danish, o grupo Anti-Troll Trace, eles fazem com que o Jared escuta assuntos sobre como se livrar do programa Troll Trace, no qual ele explica sua teoria da trollagem, que se baseia em apertar os botões de outras pessoas e fazer essas pessoas apertarem os botões de outras pessoas. Mais ou menos gatilho, sabe? Você empurra aquela pessoa até ela ter alguma reação. E aí essa pessoa tem uma reação e que vai gerar uma reação em cascata. E meu amigo, alguns dos trolls que estão com ele dizem que isso é maldade. E o Jared apenas responde: "Não, cara, não é maldade, isso é hilário." Toda a história do Jared e esse arco dele como troll tem um desfecho muito legal, que eu não vou dar spoiler pra você aqui na temporada 20, caso você não tenha visto, mas que nos leva ao próximo ponto e o ponto principal desse vídeo aqui: o efeito de desinibição. Há uma boa chance de que você, se você passou algum tempo online, eu acredito que sim, tenha experimentado o que os pesquisadores chamam de o efeito de desinibição online. Esse efeito online refere-se à falta de contenção que pode ocorrer quando nos comunicamos online. Mais ou menos como perdemos algumas das inibições que poderíamos exibir em outros ambientes sociais. Mas com que isso parece realmente na vida real? Pode ser, por exemplo, revelar informações pessoais que normalmente não discutimos pessoalmente, ou apenas dizer coisas em conversas online que pareceriam inadequadas, incomuns ou estranhas se as pessoas do outro lado da conversa nos conhecessem pessoalmente. Mas nem tudo são coisas ruins. A desinibição online também pode levar a conversas livres, abertas e honestas que não ocorreriam pessoalmente. Como mencionamos, o anonimato é uma grande parte dessa desinibição online. Toda essa gama de fatores pode nos aliviar das ansiedades sociais que normalmente ocorrem pessoalmente, permitindo que a gente fale mais livremente e com menos inibições. Então, meus amigos, quando você combina os vários elementos da desinibição, somado ao fato de que o anonimato pode propagar tendências violentas em pessoas que já são violentas, mas enfim, não demonstram pela pressão social, o mau comportamento é ativado e nascem os trolls. O comportamento dos trolls pode variar desde, enfim, como você viu, postar mensagens abusivas ou ameaçadoras, até provocar brigas incessantemente, lançar insultos a completos estranhos online, como o Jared fazia, tomando vinho. Então, quando não sabemos e não temos um rosto por trás de quem está escrevendo aquelas mensagens, pelo menos online, o pior dentro de cada ser humano vem à tona. Mas e você? Qual sua opinião sobre Jared Broflovski, sobre os trolls da internet e sobre toda essa treta? Já deixe aqui o seu comentário. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!